Bem-vindos, queridos amigos e amigas, ao nosso podcast Vozes da Lei. Hoje nós temos aqui conosco o advogado Ivan Nunes Ferreira. Ele é o mestre da arbitragem nacional e internacional e vamos conhecer um pouco sobre a sua história. Ivan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Ivan, me diz uma coisa, como você chegou ao direito? Bom, eu sempre gostei de escrever e ler. Então eu tinha duas opções, ou ser jornalista ou ser advogado. Fui para o direito, achei meus colegas de classe chatérrimos, aí resolvi ir para o jornalismo porque eu achei que tinha gente mais divertida. Mas aí fiz 2 anos de jornalismo na PUC, achei muito fraco o curso, voltei para direito e me apaixonei definitivamente pelo direito. Aí comecei a trabalhar com o Dr. Dario de Almeida Magalhães, que é um privilégio, foi um dos maiores advogados, acho talvez o maior depois de Rui Barbosa. Depois tive a felicidade de trabalhar com o Sérgio Bermudes também durante 13 anos. Aí formei meu escritório que eu tenho, que hoje faz, agora em agosto, faz 33 anos. Que maravilha. Me diz uma coisa, essa sua experiência com esses 2 nomes tão importantes encaminharam você ou foi uma questão, como você falou, de volta ao estudo e ali você vê um grande mundo para você conhecer? Foi, como eu falei, foi um privilégio. O doutor Dario, por exemplo, era um gênio, escrevia maravilhosamente bem, né? E tem uma frase que marcou a minha vida, que é meu lema assim, de vida. Ele dizia o seguinte: a pior coisa do mundo é a pessoa não ter como se explicar. A segunda pior é ter que se explicar. Então foi um lema que marcou a minha vida, só isso já valia a convivência com ele. E o Sérgio Bermudes também, uma pessoa extraordinária, um homem de uma memória incrível, foi meu preceptor na advocacia, foi quem me ensinou tudo na advocacia contenciosa. O que é? É advocacia de briga, né? Minha advocacia, tanto na arbitragem como no sistema judiciário, é uma advocacia contenciosa, que significa de briga, né? Você sabe que eu sou católico, fervoroso, mas tem uma parte da missa que eu não gosto, aquele negócio da paz de Cristo, entendeu? Que eu acho que me quebra, né? Vai me quebrar. Então, eu estou brincando, claro. Mas e o Sérgio me ensinou uma coisa muito interessante, que a advocacia não é full time, é full life, né? Ou seja, a advocacia é como medicina. Você tem que estar o tempo todo disponível para o teu cliente. Se você quiser ser um bom advogado, tem que estudar muito, tem que gostar de ler, tanto história para saber como os homens agem, como ficção para ser criativo. Enfim, esses mestres me ensinaram o gosto pela leitura, o gosto pelo estudo e como fazer as coisas. Quer dizer, isso não tem preço. Eu devia ser muito melhor do que eu sou. Com as pessoas com as quais eu convivi, eu tenho certeza que eu devia ser muito melhor do que eu sou. Me diz uma coisa, quando você chega num escritório desse, como o do Sérgio Bermudes, que tem causas enormes, questões financeiras muito grandes, e você chega jovem, qual a impressão que você tem? Que aquele mundo era uma coisa que você sonhava ou é uma coisa que te dá um certo receio, assim, de, meu Deus? Eu não vivi muito isso, mas eu posso transmitir essa sensação, porque eu fui um dos fundadores, né? Nós éramos 4 advogados quando o escritório Sérgio Bermudes surgiu. Mas eu vi muita gente entrando, né? Fui professor universitário durante 22 anos. Então, eu acho o seguinte, a pessoa tem que saber que há etapas a serem cumpridas, né? Não pode ficar maravilhando, porque é muito comum, o sujeito entra hoje no escritório de advocacia, qual é a parte mais glamourosa? É a arbitragem. Então, o sujeito entra no escritório de advocacia, que tem vários ramos, que é trabalhar em arbitragem. Não é assim, entendeu? Não é assim. Você tem que começar a fazer as coisas mais simples, fazendo bem, né? Para depois ir subindo a escadinha, né? Como qualquer profissão, quer dizer. O importante é você fazer bem o que te mandam fazer, né? Se você fizer bem o que estão te mandando fazer, certamente vão te mandar fazer coisas mais complexas, que vão achar que você é bom demais para só fazer aquilo. E você acha que essa qualidade no advogado, você aprende ou você realmente tem um talento que diferencia a pessoa? Tudo é 80% suor, 20% talento, né? Um dia, só para te dar um exemplo fora do direito, Roger Federer, né, esse tremendo jogador de tênis. Um dia eu estava lá em Wimbledon, foi a primeira vez que ele ganhou o campeonato. Roger Federer é um talento absurdo, né? Eu estava entrando para ver um jogo, quando eu vi que ele estava treinando num canto lá numa quadra afastada. Ele passou 2 horas só respondendo saque.
no dia seguinte ele respondeu o saque muito bem. Então, a vida é assim, não é só talento. 80% de suor, 20% de talento em qualquer profissão, eu acho que é por aí. Agora, sem talento, né? Eu me lembro do papo do Neruda, com o maior linguista espanhol, que o Neruda falou assim, mas vem cá, como é que pode? Esse linguista falou para o Neruda, como é que pode? Eu conheço muito mais a língua espanhola e não faço um poema como você. Ele respondeu, né? Pero hay que ter talento, né? Você tem que ter talento, mas não é só. Uma cronologia seguindo, você exerceu um papel como desembargador eleitoral. Como é que é essa função? O que você pode dizer para a gente? A experiência foi maravilhosa, porque ao contrário da justiça comum, a justiça eleitoral é muito rápida. Ela é muito rápida, você tem que decidir as coisas na hora, principalmente propaganda eleitoral. Você tem que decidir se a propaganda viola ou não o direito e decidir na hora, interromper a propaganda ou não interromper a propaganda. Então, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência que me abriu para a arbitragem. Por quê? Você vai perguntar, por que, Ivan, isso? Né? Bom, tinha um advogado lá me assistindo numa sessão eleitoral, a arbitragem estava começando no Brasil, ele olhou, viu que eu estava julgando direitinho e tal, e pensou, pô, o Ivan é advogado, né? Já com algum tempo, razoavelmente conhecido, e sabe julgar. Então, é o cara certo para a arbitragem. Me chamou para uma arbitragem internacional, que era um árbitro, era um venezuelano, o outro um alemão e eu, no começo da arbitragem no Brasil. Então, eu tive uma experiência também, tive esse privilégio, uma experiência extraordinária. Na primeira arbitragem que eu peguei, uma arbitragem em inglês, quem quer fazer arbitragem tem que falar pelo menos inglês, ou francês, ou alemão, enfim, mais um idioma. Eu tinha a sorte de que falava inglês muito bem. E aí desandei, fui um dos primeiros na arbitragem, a partir daí fui sendo chamado tanto para advogado em arbitragem, quanto para árbitro em arbitragem. E sobre o direito contencioso, assim, é uma questão que você vai aprendendo durante o caminho da faculdade? Você acha que a pessoa já entende essa questão como uma briga, que é por ali que você tem que ir? Como é que funciona isso? De que lado você acha que... A faculdade te ensina onde você procurar as coisas, né? Onde você procurar a lei que você precisa, onde procurar a doutrina que você precisa, se tiver bons professores, onde procurar a jurisprudência, como pesquisar a jurisprudência, isso a faculdade te ensina. Agora, o dia a dia do fórum, vamos dizer assim, é onde você aprende a advogar mesmo, né? Sustentação oral, você começa primeiro fraquejando, suando frio, aquela coisa toda, né? E depois você vai fazendo aquilo com naturalidade, mas até hoje, quando eu subo na tribuna, me dá um friozinho na barriga, porque não mais pela performance, assim que você está acostumado, você tem mais tranquilidade, mas porque o resultado sai na hora, né? Os juízes decidem, quando é presencial, eles decidem o teu caso ali na hora. Então, se é um caso importante para você ou para o seu cliente, você tem um grau de tensão muito grande, né? Essas questões grandes da arbitragem internacional, elas hoje estão sendo feitas através online ou elas precisam ainda dessa questão presencial? Bom, você sabe qual é a diferença da arbitragem para o processo judicial, não? Não tem uma... É que a arbitragem acaba. Ah, isso é verdade. A arbitragem acaba da uma definição. É muito mais rápida, né? E as pessoas são muito mais especializadas, quem está decidindo é muito mais especializado e supostamente tem mais disponibilidade. Mas o mundo online, quer dizer, o mundo virtual veio para a arbitragem antes de vir para o judiciário e hoje é totalmente... Por exemplo, é muito caro você uma arbitragem internacional, por exemplo. Né? Antes, quando eu comecei e tal, você tinha uma arbitragem, uma audiência em Londres ou em Paris. Você tinha que trazer testemunhas e advogados e partes e representantes legais do mundo inteiro para se reunir em Paris ou em Londres ou em Montevidéu para discutir aquele caso, fazer uma audiência que durava, ainda dura, né, uma semana, etc, etc. Um custo para o cliente brutal, melhor do que virtual. Mas, como o custo é muito diferente, hoje a tendência é você ter essas audiências quase todas virtuais, né? Só quando é um caso muito rumoroso é que você, e muito grande, porque comporte esses custos, é que você tem a arbitragem, as audiências presenciais. Normalmente são virtuais. Me diz uma coisa, essas questões geopolíticas e principalmente as questões
financeiras, do trade, assim, afetam muito as questões arbitrárias? Elas estão presentes? Então, bom, a questão geopolítica, você sabe que o Brasil tem uma boa parte do seu território graças à arbitragem, né? A arbitragem do canal de Beagle, por exemplo, né? Uma guerra que houve há pouco tempo entre Argentina e Chile, né? Também foi resolvida através de arbitragem, uma disputa territorial. Então, essas questões territoriais, quer dizer, existe muito arbitragem. O Papa já foi árbitro de várias arbitragens internacionais, né? Isso não é de hoje. A arbitragem não é um fenômeno recente, é muito antigo. Agora, o seu uso comercial no dia a dia das empresas é que é moderno. Me fala um pouquinho mais sobre essa agenda ESG que todo mundo está comentando. Você acha que hoje, no espaço contencioso da briga, as pessoas estão procurando uma conversa sobre esses aspectos? Eu acho que sim, acho que o ESG é uma coisa que domina toda a pauta empresarial no mundo inteiro, né? E é muito importante que seja assim, né? Ou seja, todo mundo quer uma economia sustentável, né? Todo mundo quer que a raça humana não pereça, né? Então é importantíssimo isso. Agora, você tem um problema sério, que é da transição da energia energética, né? Da energia fóssil para energias mais limpas. Isso tem um custo enorme. Então, o mundo que passou por uma pandemia, hoje tem uma certa dificuldade de adaptar essa agenda ESG, porque o custo passou a ser maior, né? Mas eu não tenho dúvida que daqui para o Brasil mesmo, né? Energia eólica, energia solar, isso está bombando, né? E espero que seja assim. Mas ao mesmo tempo você vê que tem uma descoberta assim, de bacias petrolíferas lá no Suriname e as pessoas já se atiçam logo para quererem ir lá explorar o petróleo lá do Suriname. Por quê? Porque essa transferência energética a gente já imaginava que ia ser difícil, porque você está saindo de um padrão para outro, né? Por isso que eu acho que o Elon Musk, tem dois caras que mudaram o mundo, né? Aliás, tem o livro, a biografia do Steve Jobs, é muito interessante, né? Ele fala uma coisa que me chamou a atenção, disse que pessoas nascem para ser ricas, pessoas nascem para serem felizes e pessoas nascem para mudar o mundo. Ele nasceu para mudar o mundo, né? Então, o Steve Jobs com Apple, com celular, essa coisa mudou o mundo. Totalmente. E o Elon Musk com a energia, o carro elétrico, né? O carro elétrico ele é um cara muito controvertido, né? É uma realidade que é uma promessa de você utilizar menos energia fóssil poluente, né? Então, eu acho que essa agenda permeia tudo. E há muitas arbitragens sobre isso também, até que momento as obrigações ESG podem interferir nos negócios. Você acredita que tudo pode ser resolvido pela arbitragem? Não. A arbitragem é cara e tem não é que ela seja cara, ela principalmente requer muito capital intensivo. Se você pegar um processo que dura 20 anos, ele vai sair mais caro do que uma arbitragem que dura 2. Só que você difere muito esse investimento nos 20 anos. Na arbitragem, não, você tem um investimento pesado para as partes nesses 2 anos, mas aí você resolve. Então, a arbitragem só serve para casos em que as partes podem dispor de um certo capital para resolver aquele problema. Hoje você tem a arbitragem expedita, que é uma arbitragem mais simples e mais rápida e mais barata. Também é uma solução. Hoje o que você tem também de interessante são arbitragens feitas por robô. Pode ser assustador, mas é verdade. Por exemplo, você pega um grande magazine americano, você adere a uma plataforma, você tem uma reclamação, uma queixa, sua calça saiu errado, ou a geladeira não está funcionando, você faz uma queixa ali, a outra parte intimada, no caso o magazine ou a empresa, vai para o robô decide aquilo com base em precedentes e já sai o boleto para pagar quem está devendo. Então, quer dizer, tem uma parte, não é bem arbitragem, na verdade, é uma solução de conflito de maneira rápida, eficaz, na base da inteligência artificial e da robótica. Isso é muito útil para causas repetitivas, mas para causas mais complexas é impossível esse tipo de plataforma ou de atuação, porque há muitos senões. Então, as causas que têm vocação para repetição, elas podem ser resolvidas até em plataformas
com robôs fazendo o papel do juiz, né? O que é meio assustador, mas desde que não se generalize, é compreensível. Mas você me diz uma coisa, você acha que o judiciário, com tantas pessoas envolvidas e pessoas que têm egos diferentes, personalidades, elas estão preparadas para esse surgimento dessa possibilidade de que a inteligência artificial vai tomar um espaço tão grande assim? Você acredita nisso? Veja só, no começo se temia muito que o judiciário fosse contra a arbitragem, estaria cedendo espaço para uma outra forma de solução de litígios. Não aconteceu. O que a gente chama o tribunal brasileiro, os tribunais brasileiros são arbitration friendly, ou seja, são amigos da arbitragem. Então, eles prestigiam as sentenças da arbitragem. Eles veem nesse tipo de solução uma certa, não uma competição, mas uma divisão de tarefas, não é? Quanto à inteligência artificial, ela é muito utilizada já no judiciário, há vários sistemas, para pesquisa, para você estandartizar certos casos, não é? Então, o judiciário usa muito, talvez mais até do que em outros países, o judiciário brasileiro é muito avançado, como o Brasil é muito digitalizado, é muito avançado em uso da inteligência artificial. Não, graças a Deus, ainda para julgar casos, né? Porque eu acho que a inteligência artificial ela tem um problema, que ela repete preconceitos, né? Ela se baseia naquilo que já foi decidido no passado, né? Ela não cria novas situações. A inteligência artificial tem uma falha no julgamento das questões humanas, porque, ao contrário do juiz, o robô não se põe no lugar do outro. Então, eu digo que para julgar você tem que ter alma, e o robô não tem alma. Agora, para aquelas causas repetitivas que acontecem, uma geladeira quebrada, uma máquina de lavar que não funciona, isso aí não precisa de uma sofisticação, nem nenhum humanismo para resolver isso. Isso o robô pode resolver com base em questões passadas. Mas tem que se tomar um certo cuidado, porque a inteligência artificial, ela não é bem inteligência, porque ela não é criativa. Ela aprende, mas ela não é criativa. Tá? Ela não lê livros, ela não sofre, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela não tem uma existência própria, o robô não tem uma existência própria. Mas ela é muito útil para pesquisa, eu uso muito, ela é muito útil para coletar jurisprudência, para coletar doutrina, né? E muito útil para esses casos mais simples e repetitivos. Me diz uma coisa, você é integrante dessa International Bar Association. O que significa isso exatamente para a gente? Não, isso é muito interessante. A International Bar Association é uma associação de advogados do mundo e que, no meu caso da arbitragem, é muito útil, porque ela permite que pessoas que estão entrando na arbitragem internacional tenham uma ideia de como pensam e como agem os hábitos do mundo inteiro. Porque a arbitragem internacional ela não tem território, né? O nome já diz, é como eu te falei. Normalmente a gente tem árbitros diversos. Eu tive uma vez um árbitro asiático, um europeu e um americano. Então são culturas completamente diferentes para julgar o mesmo caso. Então são visões diferentes. E a International Bar Association e outras instituições como essa, eles criam sugestões e padrões de comportamento que ajudam muito quem está na arbitragem internacional, porque são convenções, vamos chamar assim, internacionais, de comportamento, de coleta de provas, de outras coisas. Então, as regras do IBA, por exemplo, são regras muito respeitadas no mundo inteiro, né? Regras de arbitragem, de conflitos de interesses, de produção de provas, isso é muito importante. Me fala uma coisa, você falou que está dentro desse conceito de arbitragem desde seu começo aqui no Brasil, Clogos, que surgiu isso. As mulheres acompanharam esse mundo ou é um mundo muito ainda, vamos dizer assim, só ligado aos homens? Como em tudo elas estão dominando. Eu tenho, a maioria dos meus painéis hoje arbitrais, eu sou o bendito ao fruto. Entre as mulheres, as mulheres estão realmente... Porque a arbitragem você pode, por exemplo, você não precisa ter um escritório de advocacia, você pode trabalhar em casa, né, desde que você tenha conhecimento, seja reconhecida
né, como uma boa juíza, uma boa ex-juíza ou uma boa advogada, você pode ter uma estrutura pequena e trabalhar de casa, por exemplo, como árbitra. Para mim já é mais difícil, porque além de ser árbitro, sou advogado também em arbitragem. Então eu tenho que ter uma estrutura muito maior. Agora, tem muitas mulheres, amigas minhas, que se tornaram só árbitras e trabalham numa estrutura em casa ou num andar da casa, uma coisa assim, com 3, 4 assistentes e conseguem ter um número bastante considerável de arbitragem. As mulheres no judiciário já dominam e na arbitragem estão começando a dominar também. Você escreve muitos artigos, né, para revistas especializadas. Fala um pouco sobre esse teu mundo meio literário que você vê. Bom, tem duas coisas, né? Eu escrevo artigos para, sempre voltado para o direito, para revistas. Um que eu escrevi foi para o livro de 90 anos do Arnoldo Walde, esse grande advogado que fez 90 anos, está lúcido, espetacular. Foi justamente sobre inteligência artificial na resolução de conflitos, né? Que eu termino dizendo o seguinte: no mundo em que o robô substituir o árbitro e o juiz, é um mundo em que eu não quero viver. É um mundo que, parafraseando Zé Midlin, que termina o livro dele, Um Homem Entre Livros, dizendo isso: no mundo em que não existia o livro, eu prefiro não viver. Então, eu fiz parafraseei o Zé Midlin. Mas, então, nesse mundo da arbitragem, nesse mundo do direito, todo mundo tem uma veia literária, né? Todo mundo tem uma veia, é normal. Os grandes advogados, pelo menos, têm uma veia literária. Então, às vezes, eu escrevo um pouco de ficção misturado com direito, em alguns livros. Escrevo muito sobre direito constitucional, que eu gosto muito. Escrevi um livro, quer dizer, coordenei um livro que tem artigo meu sobre o plebiscito que aconteceu, por exemplo, no Brasil, que hoje a matéria volta, está aí, se quer parlamentarismo, semipresidencialismo ou presidencialismo. Escrevo muito sobre direito processual civil, comentários ao Código de Processo Civil, né, da Forense, foi o último que eu fiz. E escrevo sobre arbitragem também, hoje principalmente sobre arbitragem em revistas brasileiras e internacionais. Uma literatura assim, especializada em arbitragem? Começou a existir. Hoje já tem muitos e muitos livros sobre arbitragem. A arbitragem, no mundo, o que aconteceu? O mundo sempre existiu arbitragem, inclusive no Brasil, tem o exemplo aqui do Barão do Rio Branco, mas nunca foi usado assim no cotidiano para substituir o Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário foi ficando lento, demorado, as partes, os empresários, não há uma causa, não há uma briga entre empresários que possa demorar 10 anos. Né? A coisa não tem sentido no mundo rápido como é o mundo que a gente vive. Então começaram a recorrer à arbitragem para essas causas entre empresas, não mais entre países, né? Mas entre empresas, para ter um resultado mais rápido, né? E menos dispendioso do ponto de vista empresarial. E aí a literatura arbitral cresceu muito, cresceu muito. Hoje você tem literatura, tanto lá fora como aqui, enorme sobre arbitragem. Ninguém pode dizer que não aprendeu, nenhum advogado pode dizer que não aprendeu nada sobre arbitragem, porque não tinha livros disponíveis ou palestras disponíveis, congressos. No Brasil hoje, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que não está bombando em termos de evento, você tem 4 eventos de arbitragem por ano, importantes. Então, você tem assim, uma causa ou uma razão específica que as empresas procuram pela questão do contencioso? Existe uma maneira de você dizer, não, eles brigam por causa dessa situação assim, ou assada? Não, normalmente briga-se por causa de dinheiro. Não, sim, com certeza, mas elas acionam muito, né? Mas hoje tem arbitragens até, por exemplo, eu tive uma arbitragem, não posso dar os detalhes, sobre assédio sexual na área esportiva. Você pode tem arbitragem esportiva, é uma coisa que muito se desenvolve hoje, a arbitragem esportiva, não a do juiz no meio do campo apitando. Sim, mas até questões de doping, né? Doping, etc. Tem muita gente que se dedica hoje à arbitragem esportiva. A mediação no Brasil também está crescendo. A mediação está sendo muito usada para casos de família, né? Brigas de família, não só de família, como sucessões, né? Herança, como também entre empresas. É uma das maiores causas, das maiores arbitragens que já houve no Brasil. Posso falar foi o Casino e o Abílio Diniz, por exemplo, o caso
estava nos jornais, então eu posso dizer, foi resolvido por um mediador, um especialista em mediação, que chegou para um e para outro, né? Dizem, que aí já não fui eu que presenciei. O que você quer? Eu quero liberdade. O outro, o que você quer? Eu quero liberdade. Então dá para fazer um acordo. Então vamos fazer um acordo. É sempre possível isso, você acredita, principalmente nessas questões das empresas e essas questões mais ligadas a concessões, enfim, ao mundo econômico. Existe sempre essa possibilidade ou você acha que as pessoas ainda estão buscando aquela briga, vamos ficar aqui nessa briga 20 anos, que é melhor? Não, acho que não. Acho que ninguém quer uma briga de 20 anos. A única vez que interessou ter uma briga de 20 anos é quando não havia correção monetária. Verdade. Se a gente vai ficar devendo, eu devo 10 anos, depois vou pagar pelo valor originário. A partir do momento que há juros de mora, e os juros de mora no Brasil são altos, é 1% ao mês, mais correção monetária, não interessa a ninguém ter o risco de, depois de 10 anos, ter a sua dívida majorada 100 vezes. Quer dizer, então, eu acho que cada vez mais a arbitragem vai... Me diz uma coisa, agora a gente está meio que caminhando para o nosso final aqui. Eu queria ver com você, quando o estudante de direito ele está já vivendo o ambiente do advogado, do estágio, qual a luz que você poderia dar para ele que você acha bem interessante? Eu acho o seguinte, a melhor coisa que pode acontecer é o sujeito arranjar um estágio antes do 5º ano da faculdade, ou seja, de preferência no 3º ano da faculdade, que a maioria dos bons escritórios gostam de formar as pessoas. Então, não adianta o sujeito chegar, estar se formando e procurar um estágio. E dificilmente ele conseguirá, ou se conseguir, ele vai ficar um ano ali e vai embora. Então, o ideal é já no 3º ano da faculdade sair que nem um louco procurando estágio num bom escritório. Porque aí o advogado vai formá-lo, vai formar esse candidato, e esse sujeito vai ser incorporado ao DNA do escritório de advocacia, né? Já vai ter incorporado aquele DNA, aquela filosofia do escritório de advocacia. Então, o conselho que eu dou a você que é estagiário, que pretende ser estagiário e é estudante de direito, no 3º ano saia procurando um bom escritório de advocacia, distribua o seu currículo, porque a chance de você ser efetivado num bom escritório, se você começar cedo, é muito maior. Primeiro que você aprende a filosofia do escritório, tem mais chance de ser efetivado. Segundo, que você se aprimora mais rápido, que você começa a entender melhor aquilo que você está estudando. Então, a vantagem é dupla. Você acha que quando ele está no estágio, ele vê a possibilidade de onde, para que lugar é que ele vai, para que lado é que ele está caminhando, se ele melhor ele fazer um concurso para uma outra questão, se é melhor ele ir para o civil, ali no estágio é que ele... O estágio também tem essa outra vantagem que você mencionou. Ele pode saber se é aquilo mesmo que ele quer, ou seja, a advocacia, porque direito tem várias. Você pode ser polícia federal, você pode ser juiz, pode ser um monte de coisa. Então, ali no estágio, ele vai saber se é realmente a advocacia que ele quer, né? Ou se ele quer ser árbitro em contato com um advogado que faça arbitragem, ou se ele quer ser juiz e ir para a magistratura, quer dizer, aí... Mas quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor, né? Se bem que eu costumo dizer que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, né? Não é nem pé, porque isso aí é muito relativo. Eu conheço pessoas que foram advogados durante 10 anos e, de repente, viram que não tinham vocação para aquilo e fizeram um concurso público, foram ser magistrados, né? E até tem uma amiga minha que era uma grande advogada durante 20 anos e resolveu ser decoradora. Quer dizer, a vida é assim, né? Nada é definitivo na vida, então também ninguém pode se assustar. Não, estou aqui, aí tem que ficar mesmo que eu esteja odiando, porque senão eu não vou ter outra chance. Não é assim, né? Não é assim. Então a vida é dinâmica. Agora, quanto mais cedo você puder perceber quais são as opções que você tem pela frente no mundo de direito, fica mais fácil. Obrigado, Ivan. Tá bom? Muito obrigado, foi o máximo. Tá bom. Queridos, eu conversei aqui hoje com o agradeço. advogado Ivan Nunes Ferreira, do escritório que ele mesmo fundou, Nunes Ferreira, Kramer, Duarte e Viana Araújo Associados. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.